Consolidar mais de 300 unidades de conservação que abrangem cerca de 9% do território brasileiro. No Dia Mundial do Meio Ambiente, o Ministério Público Federal lançou uma estratégia de atuação nacional em defesa dessas áreas. Muitas dessas unidades são alvo de ocupação irregular e degradação ambiental. A partir de hoje, você vai ver uma série de reportagens que mostra por que esse esforço do Ministério Público é importante para todos nós. As unidades de conservação são áreas com características naturais relevantes por preservar o patrimônio biológico. Por isso, foram definidas pelo poder público como espaços que precisam de proteção ambiental. O Brasil possui 1.828 unidades de conservação, o que representa cerca de 17,5% do território nacional, ou quase o tamanho da cidade de São Paulo. As mais conhecidas são os parques nacionais. A importância das unidades de conservação para a sociedade como um todo, ela é muito grande, né? Então a gente tem dentro das unidades de conservação ambientes, ecossistemas preservados que provém uma série de serviços ecossistêmicos que a gente depende para viver, né? Então, ar puro, captura de carbono, então equilíbrio climático, né? Água para a população como um todo. Você tem toda a conservação de espécies ameaçadas, de ecossistemas, né? de relações, né? Entre essas espécies que são conservadas, e você tem a possibilidade de promover o uso sustentável, né? Dos recursos naturais. O primeiro Parque Nacional foi criado em 1937 e está localizado na Serra da Mantiqueira, divisa dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Os atrativos do Parque Nacional do Itatiaia são facilmente percebidos, mas o local enfrenta problemas fundiários e as questões que atingem as unidades de conservação não param por aí. A situação é complicada em todos os estados. Nós estamos falando de Brasília, aqui nós temos uma unidade de conservação de suma importância, que é o Parque Nacional de Brasília. De dentro do parque vem a água que abastece mais de 600 mil pessoas no Distrito Federal por meio da barragem de Santa Maria. O parque abriga a área recreativa de lazer mais procurada pela população do Distrito Federal, que é a água mineral. Dentro do parque são feitas as pesquisas mais importantes sobre um bioma deveras ameaçado hoje no Brasil, que é o bioma cerrado. Então, é um parque que deveria ser um modelo, ter grana, ter gente, o pessoal ter atividade, ter educação ambiental. E, infelizmente, você vai lá e não vê nada disso. Só nas unidades federais, que abrangem cerca de 9% do território brasileiro, 173 não têm plano de manejo, 60 não têm conselho gestor formado e 297 não concluíram a consolidação territorial, etapas necessárias para a efetiva implementação dessas áreas. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, é o órgão responsável pelas unidades de conservação federais. São 75 milhões de hectares. Para um instituto muito novo, no que pese que anteriormente nós tínhamos o IBAMA, mas o ICMBio tem apenas 7 anos. Então nós ainda nos ressentimos de mais servidores, também de recursos financeiros. Existem questões estratégicas para a consolidação dessas áreas, como, por exemplo, a regularização fundiária. Tem muitas terras que foram alcançadas pelo decreto de criação e ainda não foram indenizadas, então nós temos a obrigação de desapropriar e indenizar esses proprietários. Precisamos avançar muito ainda em termos de conhecimento da nossa biodiversidade. Com o objetivo de reverter esse quadro, o MPF lançou no Dia Mundial do Meio Ambiente uma estratégia nacional em defesa das 313 unidades de conservação federais. A ideia é que os procuradores em todo o país trabalhem de forma coordenada, visando a consolidação dessas áreas, já que o Ministério Público Federal é o responsável por fiscalizar a atuação dos órgãos públicos e por promover medidas que garantam o respeito ao meio ambiente.
O Ministério Público decidiu que vai fazer uma ação coordenada visando especialmente consolidar o território das unidades de conservação, as suas divisas, resolver os problemas fundiários que são históricos, que desde o primeiro Parque Nacional criado no Brasil ainda não foi resolvido. Portanto, nós temos aí um déficit histórico com relação ao empenho do Poder Executivo. E não digo, enfim, de um órgão ou de outro órgão, eu acho que isso envolve um contexto, que é um contexto histórico e que precisa ser solucionado, e é nisso que o Ministério Público entra e pretende contribuir. Como a 4ª Câmara, que é a Câmara do Ministério Público que trata do meio ambiente e patrimônio cultural, como essa Câmara também está criando uma nova estratégia de acompanhar a atuação ambiental no Brasil todo, separando o Brasil por bacias hidrográficas, então combinando esses processos abertos para acompanhar cada unidade de conservação e essa divisão territorial com coordenadores, o nosso GT, concatenado com esses coordenadores, pretende realmente ter um acompanhamento muito próximo, muito afinado com a evolução. Temos algumas ideias inovadoras em termos de medidas judiciais, juntando todos esses materiais, essas propostas e a forma mais estratégica de acompanhar e lidar com a questão, estamos muito otimistas quanto ao sucesso da nossa ação coordenada. As consequências da falta de implementação efetiva das unidades de conservação federal é o que você vai ver no próximo programa.